Muito boa noite a todos e a todas. Iniciada esta Assembleia na sua sessão ordinária de abril, passamos ao período de intervenção do público. Considerando o elevado número de inscrições, cada intervenção não deve exceder os 3 minutos. Tem a palavra a Dona Manuela Lavisa. Boa noite. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lolé, Excelentíssimos Srs. Vereadores, Excelentíssimos Srs. Deputados, Excelentíssimos Srs. Funcionários e público em geral. Os assuntos que venho expor tratam-se de situações recorrentes e do conhecimento da Câmara Municipal de Lolé, que sistematicamente desvaloriza, mostrando um total desinteresse e desconhecimento, tendo em conta afirmações que faz. Na Travessa dos Oleiros, Rua São João de Brito, Rua do Cadoiço, todas em Lolé, os moradores e utentes são, de há 5 anos para cá, sistematicamente e abusivamente impedidos de circularem, devido a obras que têm ocorrido. Mais concretamente, desde 2017, com uma obra no número 23, obras ilegais, e desde 2020, número 7, da Travessa dos Oleiros. A travessa é fechada constantemente, umas vezes com licença, outras sem licença. Nos dias que tem licença, a mesma por diversas vezes não cumpre os pressupostos que a Câmara diz serem obrigatórios para a sua atribuição. Sem sinal, sinal posto desnecessariamente, impedimento de saída de garagem. Pedi explicação à Câmara sobre um dia específico, dia 6/12 de 2021, sem resposta. Volto a solicitar publicamente ao Sr. Presidente da Câmara a mesma informação, bem como no dia 15/11/2021, em que ficou o sinal a fechar a Travessa dos Oleiros a manhã toda, desnecessariamente, pois nesse dia a obra esteve parada. Desde outubro, a Câmara autoriza o corte da via a este particular todas as segundas-feiras durante todo o dia. A Câmara parece incomodada com as queixas que apresento, mas é um direito que tenho. A incumpridora não sou eu, mas sim quem utiliza indevidamente a via pública e quem o permite, afiançando e acreditando piamente na palavra de um privado, que usa todos os malabarismos e falsas declarações para conseguir o que pretende. Trago comigo um abaixo-assinado que queria entregar, se me for permitido, com assinaturas de proprietários, moradores e utilizadores, que, tal como eu, se sentem lesados e cansados dos incómodos causados por estas obras. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, se me permitir dirigir ao Sr. Vereador Abílio de Sousa, como responsável do Departamento do Trânsito, pergunto se o Sr. Vereador também vai responder a estas pessoas da mesma forma que me respondeu a mim na última reunião de Câmara do dia 4/4/2022 em que intervi. No número 23 da Travessa dos Oleiros, existe um alojamento local que funciona com obras ilegais. É alugado um espaço pertencendo ao número 7, que se encontra em execução de obra, número 238/20, tudo isto com a bênção da Câmara. Reportando ao vosso ofício... Dona Manuela, eu peço-lhe desculpa, sou eu. Excedeu os 3 minutos, vou-lhe dar mais 30 segundos, mas tenho que terminar dentro dos 30 segundos, por favor. Pronto, portanto, abrevie. De qualquer maneira, se quiser deixar ficar o documento e o abaixo-assinado, a Câmara responderá por escrito. Eu só queria fazer aqui, pronto, vou passar à frente e vou só fazer as perguntas que tenho que fazer. Reportando ao vosso ofício 14.692 de 18/9/2020 e atendendo à legislação e à tão falada reabilitação, pergunto e gostaria de obter resposta. Por que é que o projeto referente às obras ilegais não foi apresentado? Solicitei consulta ao processo 13.28.17 DV, pergunto por que é que não obtive resposta. Por que motivo é que a Câmara não me esclarece para onde correm os esgotos da casa do número 23? Portanto, não posso dizer mais nada, pois não. Pronto. De qualquer maneira, a sua intervenção, como está escrita, eu pedi ao favor que entregasse. A Cristina vai buscá-la junto ao abaixo-assinado, se faz favor, e a Câmara responderá por escrito. São 2 abaixo-assinados porque, em relação ao alojamento local, também temos um outro abaixo-assinado. Muito bem. Portanto, eu não posso concluir essa parte. A autarquia tem o prazo de 30 dias para lhe responder. Muito obrigado. A Dona Manuela, uma vez que houve tempo que não foi utilizado, querendo terminar a leitura da sua... É-lhe entregue rapidamente.
No número 23 da Travessa dos Oleiros existe um alojamento local que funciona com obras ilegais. É alugado um espaço pertencente ao número 7 que se encontra em execução de obra 238/20. Tudo isto com a bênção da Câmara. Reportando ao vosso ofício 14.692, de 18 de nove de 2020, e atendendo à legislação e à tão falada reabilitação urbana, pergunto e gostaria de obter resposta. Por que é que o projeto referente às obras ilegais não foi apresentado? Tendo solicitado a consulta do processo número 1328/17-DV, pergunto por que é que ainda não obtive resposta. Por que motivo a Câmara não me esclarece para onde correm os esgotos da casa do número 23? Eu, como confrontante de ambos os números, exijo que a Câmara assuma as responsabilidades, pois tenho o direito a salvaguardar o meu património destas ilegalidades e possíveis danos futuros de obras mal feitas e sem responsáveis. Lembro que em 2020, conforme o relatório da Proteção Civil, esteve em risco de ruir um anexo na propriedade do indivíduo destes dois números que já citei, número 7 e número 23, por não estarem feitas as devidas proteções e escoriações. Mais grave ainda é que, apesar dos meus apelos, só tomei conhecimento do perigo que tinha estado exposta quando consultei o processo, porque a Câmara nunca me informou o resultado do relatório da Proteção Civil. Em relação às mais-valias que me falam no ofício e-mail 6372, de 5 de 4 de 2022, discordo e dispenso, sendo do conhecimento comum que os alojamentos locais desvalorizam os imóveis circundantes, pois ninguém quer ter este género de estabelecimento perto. Queria também fazer a entrega de abaixo-assinado, onde os moradores expressam a sua total oposição a este tipo de alojamento em zona residencial. Na rua Dom João de Castro, número 9, perpendicular à Travessa dos Oleiros, no logrador existem 4 anexos ilegais, que têm como denominador comum às situações que já expus o mesmo indivíduo do número 23 com obras ilegais e a falta de atuação da Câmara. Pergunto se esta é a reabilitação urbana que pretendem para a nossa cidade, porque não atua a Câmara. Muito boa noite e obrigada. Portanto, entrego documentos comprovativos do que acabei de expor. Muito boa noite a todos e obrigada. Obrigado, Dona Manuela. Senhor Presidente, tem a palavra para responder às questões colocadas. Tem a palavra, Senhor Vereador. Boa noite, Senhor Presidente. Cumprimento a mesa, excelentíssimos deputados, excelentíssimo público presente e em casa. Para efeitos de gravação, Vereador Billy Sousa, peço desculpa. Irei responder aqui a algumas questões que dizem respeito ao meu ploro. Em relação à senhora Manuela Labiza, irei responder da mesma forma que respondi na reunião de Câmara. Ou seja, vou repetir aquilo que já tinha dito na reunião de Câmara. Qualquer cidadão do nosso município que tenha necessidade de ocupar a via pública, seja para obras, seja para pintura, para mudar móveis, faz um pedido de licença de ocupação da via pública à Câmara Municipal de Lolé. Essa licença é passada e faz boa fé que a pessoa pede com a intenção que se propõe. A licença é passada, é participada à GNR e à Junta de Freguesia pertencente à respectiva rua. O que acontece é o seguinte: se o senhor não respeita, ou alguém não respeita as normas na licença, a senhora está no direito de ligar à GNR para que a GNR chegue ao local, peça ao senhor a respectiva licença e aí, se não tiver, é intimidado e é autuado na altura ou enviam para a Câmara a respectiva reclamação e, de seguida, todas as licenças que sejam solicitadas pelo mesmo serão avaliadas de uma forma diferente e, supostamente, nem serão atribuídas. Agora vou dizer aquilo que disse à senhora. Eu disse à senhora na última reunião que daquela rua, fosse a senhora ou qualquer outra pessoa que precisasse da mesma licença para fazer mudança de móveis ou aquilo que fosse pinturas, teria o mesmo direito que qualquer cidadão que se encontrar naquela rua. E é o que eu tenho a dizer à senhora Manuela Labiza. Obrigado. Tem a palavra, Sr. Presidente. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhores deputados, excelentíssimo público, muito boa noite a todos. Vou então responder àquelas questões que os senhores vereadores não responderam.
Em relação à cidadã Manuela Labisa, queria dizer-lhe que entregou os seus documentos escritos e o melhor é responder por escrito. De qualquer maneira, como sabia que vinha aqui hoje e sabemos o assunto que a traz aqui, que, como disse, recorrentemente é sempre o mesmo, queria-lhe dizer que, primeiro, a Câmara tem acolhido as suas reclamações com todo o respeito pelo incómodo que a senhora manifesta relativamente a obras que ocorrem na sua vizinhança. E a prova disso é que a senhora tem recebido vários ofícios. Portanto, não é exatamente aquilo que acontece de não respondermos, de ignorarmos e de não querermos saber. Uma Câmara que não ignora, que não quer saber e que desvaloriza a reclamação do cidadão, pura e simplesmente não lhe responde, o que não é o caso. Convenhamos. Depois, queria-lhe também dizer que houve obras, e ainda bem que existiram obras, porque o centro histórico de Lolé está muito degradado e, presentemente, há um movimento de regeneração urbana que há pessoas interessadas em recuperar edifícios, em viver neles ou em alugá-los, o que é bom, é um bom sinal, é sinal de que há interesse pela cidade de Lolé. E graças a isso, a nossa cidade tem já alguns bons exemplos de casas que estavam pura e simplesmente degradadas, a cair completamente, e há exemplos de excelentes recuperações. A Rua da Senhora é uma rua que hoje não tem nada a ver com aquilo que existia aqui há uns anos atrás. Eu conheço bem a rua, eu cresci nessa rua, felizmente, portanto, sei muito bem daquilo que estou a falar. Quero dizer-lhe também, a propósito disso, que tem sido feito, eu aliás estranho que algumas afirmações que eu vi da sua parte, porque explicaram-lhe o porquê da cor, o porquê da... Aliás, eu posso aqui, uma pequena parte, ler aquilo que aqui está escrito. Relativamente ao edifício do número 23 da Travessa dos Oleiros, o edifício encontra-se em excelente estado de conservação. Relativamente à abertura de uma porta e de uma janela na fachada posterior, foi levantado o auto-notícia. Sobre a alteração, portanto, há um auto-notícia, há um procedimento, detectou-se que havia ali uma situação que não estava regular e a Câmara fez aquilo que lhe compete fazer. Sobre a alteração da caixilharia, confirma-se, mas os novos caixilhos, cor e material, adequam-se ao local. Só quando verificamos situações dissonantes é que temos de intervir. Quanto ao respirador e aos tubos, são pintados à mesma cor da fachada, não criando dissonâncias. Os tubos são a saída de águas pluviais do Logradouro, o curso de águas pluviais, atendendo a que a rua não existe que na rua não existe esta infraestrutura subterrânea. Processa-se a partir do Logradouro, onde é recolhida por uma grelha que atravessa o edifício e sai na rua. Este esquema de águas pluviais existe noutros edifícios. Portanto, como vê, a Câmara tem acompanhado a boa execução das obras. A senhora pode não gostar, pode não ser do seu gosto, mas olha, isso, os gostos aí é um mundo de subjetividade e, portanto, nós tentamos fazer o melhor e aquilo que está lá hoje é, de facto, está uma rua muito mais bonita do que aquilo que estava. Mas como mandou uma carta escrita, com muitas situações, nós vamos responder em 30 dias, como disse o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, a todos os pontos que a senhora colocou. É muito fácil vir aqui e dizer, falta isto, falta aquilo. Meus senhores, faltarão sempre coisas para os cidadãos. Há de haver sempre coisas que não estão corrigidas, feitas.
Isso é da vida e nós vamos trabalhando e temos trabalhado muito bem no interesse das pessoas, vamos resolvendo os problemas. Agora, não podem é pedir-nos que resolvamos tudo de uma vez. Isso, assumimos a nossa incapacidade, nunca seremos capazes de resolver todos os problemas. E, portanto, vamos ouvindo, é para isso que este local serve, para as pessoas virem aqui, reclamarem, nós anotamos, nós vamos acompanhando aquela que é a necessidade das pessoas com o nosso trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu sugiro que já percebi que vocês têm algum tipo de organização. Peçam uma reunião ao Sr. Presidente da Câmara, que vos receberá certamente, e insistam sobre os pontos que pretendem ver esclarecidos. Portanto, no âmbito desta Assembleia, já vos foi dada a palavra, ao Sr. Presidente e temos que seguir em frente. Querendo voltar noutra Assembleia, a porta está aberta, traga o assunto quantas vezes entender. Aquilo que eu aconselho é uma reunião pedida ao Sr. Presidente da Câmara, que naturalmente vai-me desculpar, mas no âmbito da Assembleia fizemos o que havia a fazer. Posto isso, entramos no período de antes da ordem do dia. Tem a palavra a Sr. Deputado João Ferreira. Cumprimento a mesa na pessoa do Sr. Presidente, do Executivo, todos os deputados e todas as pessoas que estão lá em casa. Eu não queria deixar passar aqui em branco uma situação que foi falada aqui pela Sra. Manuela Labiza, porque de facto há ali perguntas escritas que o Sr. Presidente depois vai responder por escrito também, e também respondeu algumas. Só senti aqui alguma ligeireza a tratar das coisas quando houve o comentário que se a senhora gosta ou não gosta. Bom, estamos a falar de uma situação que me foi transmitida aqui também pela senhora, que antes de começarmos aqui a Assembleia e também durante, que estamos a falar de alguém no número 7 e no número 23 da rua, que eu não sei agora de momento, que foi alvo de alterar vãos, ou seja, criar vãos novos. Foi comunicado à Câmara, ou denunciado à Câmara por parte da Sra. Manuela Labiza, e houve um ofício que disse que era uma obra ilegal. E o que é verdade é que, depois passado um tempo, porque era obra ilegal, porque carece, como é óbvio, de controle prévio, não foi submetido projetos, dito pela senhora, ou pelo menos é isso que demonstrou aqui, e que, de facto, agora as coisas continuam como se estivesse tudo bem. Portanto, eu acho que isto, pronto, a ser assim acho que deve ser verificado, porque, de facto, carece mesmo de projeto, controle prévio, disse. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, Sr. Presidente. Muito obrigado. Portanto, eu queria... sobre o projeto na Travessa dos Oleiros. Bem, eu fui muito claro que quando houve, portanto, a notícia de que estariam a ser executadas obras ilegais, foi lá a fiscalização, foi levantado uma auto-notícia, eu disse isso, fui claro. Portanto, não foi tratado aqui com nenhuma ligeireza. Aliás, a senhora Manuela Labiza tem tido sempre resposta da Câmara Municipal de Lolé. Sempre tem tido resposta. Não é provavelmente a resposta que seria do seu agrado. Ela provavelmente não queria provavelmente obras ali naquelas casas, mas isso, as pessoas têm os seus direitos, portanto há pessoas que compram casas degradadas e ainda bem, e compram-nas, não é para elas continuarem degradadas, é para as recuperar e colocar no mercado, e ainda bem que é assim. A senhora sente-se incomodada, faz queixas várias vezes. Nós procuramos sempre proteger os direitos que ela tem, nomeadamente obra que não estava licenciada, sujeita a controle prévio. A Câmara foi lá com a fiscalização, levantou o competente auto. Daí para a frente, sinceramente, eu não tenho neste momento informação, mas como disse, vamos dar informação toda à senhora. Aqui ninguém esconde nada a ninguém. Muito obrigado. Meus senhores, muito obrigado pelo vosso esforço. Encontramos no dia 2, às 21 horas. Segue convocatório.